O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo continente mãe. Coluna aberta. 49 corpos são encontrados em valas comuns na República Democrática do Congo após ataques de milícias. A gente vai fazer esse nosso giro africano, meu caro Matias, explicando para o nosso ouvinte. Primeiro, porque tinham bastante notícias africanas. E segundo, porque também repercutiu um pouco, né, que esse ano nós teremos duas eleições muito importantes na África. Uma delas é justamente na República Democrática do Congo, no fim do ano, quando estarão em jogo não apenas as eleições para a presidência, mas também todo o legislativo da República Democrática do Congo. E a gente ainda não tem nem os candidatos definidos, mas vai fazer parte, né, dessa eleição muito debate sobre o papel das forças da ONU no país, né, que a gente tem debatido, a gente tem repercutido, melhor dizendo, né, nos últimos programas, por conta do conflito que ocorre na parte oriental do país, os protestos contra a presença da ONU, a questão do grupo M23, né, que é apoiado por Ruanda, agora a presença de uma força multinacional africana. Então essas questões de segurança, né, certamente serão tema nessa eleição congolesa que, repito, está marcada para o fim do ano. Em relação à notícia, né, que você nos trouxe a manchete, foi perto da vila de Niamamba, tá? Onde foram descobertos esses corpos, incluindo os corpos de crianças, tá? E a missão da ONU afirmou que isso foi consequência, né, isso foi depois de um ataque do grupo Codeco, né, que é a sigla para Cooperação para o Desenvolvimento do Congo, que é um conjunto de milícias que operam especialmente no leste do país, no nordeste do país, melhor dizendo, e que, se inicialmente tinham uma ligação com as pautas da etnia Lendu, né, que é um dos grupos, uma das populações do país, hoje eles estão muito mais ligados ao banditismo puro e simples e ao controle de recursos naturais para serem exportados, para serem explorados. Também na República Democrática do Congo, meu caro Matias, no último dia 15, pelo menos 10 pessoas morreram e 39 pessoas ficaram feridas depois de um ataque à bomba a uma igreja protestante na cidade de Kasindi, que fica perto da fronteira com Uganda. E as autoridades congolesas afirmaram que esse ataque muito provavelmente foi realizado pelas Forças Democráticas Aliadas, né, que é um grupo de Uganda, que é ligado ao Daesh, ao auto-intitulado Estado Islâmico. Do Congo, meu caro Matias, a gente começa o nosso giro africano e aí a gente vai da parte ocidental do continente, a gente vai para a parte oriental na costa do Índico, começando pelo Quênia, já que o governo anunciou que uma missão do exército queniano matou 10 integrantes do grupo Al-Shabaab e também tomou diversos armamentos na vila de Galmagala. Tá? E aí algum ouvinte nosso pode falar, não, mas espera aí, Felipe, o Al-Shabaab não é somali? Sim, o Al-Shabaab é um grupo somali. O Al-Shabaab, a gente teve um programa em que a gente falou bastante sobre Somália há muitos anos atrás, quando teve aquele grande ataque em Mogadishu, acho que foi em 2016 ainda. A gente ainda gravava lá no outro estúdio. E lembrando rapidamente, né, o Al-Shabaab ele é um grupo que une tanto questões clânicas, vamos dizer assim, da Federação da Etiópia, com a extremização religiosa. Né? O Al-Shabaab é ligado à Al-Qaeda. E o Al-Shabaab realiza também operações além das fronteiras somalis, incluindo diversos ataques ao Quênia. Então, por isso que o exército queniano realizou esse ataque.
já do lado somali da fronteira, o governo da Somália afirmou que tomou de volta a cidade de Hararderi, que era um dos principais portos controlados pelo Al-Shabaab, e era, inclusive, o porto de onde tem aquele filme que dizem que é baseado numa visão totalmente distorcida dos fatos, e o filme não é tão bom assim, que é o filme do Capitão Phillips, né, com o Tom Hanks. Né? É desse porto aqui que saíram os piratas do filme do Capitão Phillips, tá? Da história do Capitão Phillips. Que, repito, hoje dizem que a parte real não foi nada daquilo, né? Que o cara inventou uma história pra elogiar a si mesmo. Enfim, o fato é que... E tem também essa estereotipização do pirata somaliano, né? Ah, sim. Não que não exista. Não, mas né, Hollywood é sempre... Hollywood é muito capaz. Né? Então, o governo somali anunciou a captura, né, a retomada dessa cidade costeira e, em retaliação, 7 soldados somalis foram mortos perto da vila de Hawadley, depois de um carro suicida em um ataque do Al-Shabaab. Tá? Aí você trouxe uma notícia envolvendo a Etiópia, né? Etiópia e Argentina. Pois é, daí aqui, na verdade, são duas notícias envolvendo a Argentina. A gente acaba puxando a que tem relação com a Etiópia, mas tem outra que não tem relação com a África, mas foi... Onde deu pra pôr. Onde deu pra botar, e as duas são relacionadas ao esporte, assim como a próxima notícia do continente mãe, né? Enfim, no último final de semana, um jogador etíope de basquete, armador do Racing Clube de Avejaneda, estava em Mar del Plata, onde ele foi insultado e golpeado, agredido por razões xenofóbicas e racistas, né? Inclusive, ele foi chamado de negro, né? Se trata do Alfieri Uelega Fresno, cujo apelido é Gione, e, enfim, o caso gerou, né, bastante comoção na Argentina, né? E ele tem só 19 anos. Só 19 anos, né? Um jogador bastante jovem. Enfim, é lamentável o que aconteceu com ele. E, enfim, tem essa questão do racismo na Argentina, né, que foi muito discutida durante a Copa do Mundo. Mas esse tipo de episódio, por exemplo, já aconteceu com um jogador de futsal argentino no Brasil, que ele acabou inclusive sendo assassinado, né? Então a xenofobia ela está presente em todas as sociedades, mas claro que a pauta racial na Argentina ainda é pouco desenvolvida, né? Então casos como esse ocorrem bastante no país vizinho, sobretudo, né, com estrangeiros. E também relacionado ao esporte na Argentina, durante a semana foi apresentado o zagueiro paraguaio Bruno Valdés ao Boca Juniors, e o atual presidente do clube chinense, o Jorge Ameal, pediu desculpas para o novo defensor da sua equipe por conta da guerra da Tríplice Aliança. Enfim, antes tarde do que nunca, né? Mas eu acho que o Bruno Valdés não esperava por esse pedido de desculpas. E assim, ele é presidente do Boca, né? Ele não é o presidente da Argentina. Pois é. A comparação que eu fiz aqui em off com o Matias é que parece a professora do Cris, né? Pedindo desculpas pela opressão e tal. E as palavras, né? Do Cris, todo mundo odeia o Cris, tá? Pra quem não... Não do Kevin ou Chris, o MC. Mas, enfim, as palavras aqui, pegando a declaração do Ameal, é que eu hoje dizia ao Bruno que cada vez nos toca ter um paraguaio que nos enche de emoção e carinho. Em algum momento da história, houve uma guerra muito injusta, que foi a da Tríplice Aliança. Eu pedi perdão pelo passado e pelo presente e quero ajudá-lo em tudo. Enfim. E aí, da Etiópia, meu caro Matias, nós vamos para a Argélia, onde tivemos a abertura do Campeonato Africano de Nações, né, que, como o Matias estava até me explicando, não tem a Copa Africana, em que joga as seleções nacionais com jogadores do mundo inteiro. A Copa Africana de Nações... O Campeonato Africano de Nações. Campeonato Africano de Nações, jogam as seleções nacionais,
mas apenas com atletas que atuam no continente africano. Isso. Mas, enfim, é um campeonato internacional, né, envolvendo as federações africanas. E aí, como parte da cerimônia de abertura na Argélia, mandar um abraço para os nossos parceiros do Ponta de Lança. Inclusive, eu e o Matias participamos, né, de um Ponta de Lança no fim do ano passado, em que a gente fala muito dos bastidores do xadrez herbal e tal, para quem quiser compreender um pouquinho mais, quem ficar curioso, ouve lá. Um salve pro Luiz Fernando e pro Marcos, que estão sempre aqui na audiência. E que torcem pro Botafogo. Não, o Marcos. O Marcos torce pro Botafogo. O Luiz Fernando é gremista. O Luiz Fernando é gremista. Mas assim, ele torce pro Botafogo. E se bem que o Botafogo tá gastando muito mais aí que o meu time. Mas enfim, o fato é, né, o neto do Mandela, do Nelson Mandela, da África do Sul, o Mandla Mandela. Mandela é o apelido dele, eu vou deixar o nome dele pra você, tá? É o Zweli Velili. Ó, de primeira. Eu tava treinando antes do programa. Ele fez algumas declarações, né, e ele falou duas coisas interessantes. Né? Não apenas duas coisas, né, mas ele fez uma declaração contra o colonialismo e a opressão. Ele disse que é necessário lutar e apoiar pela liberdade da Palestina, por uma Palestina livre, e ele também falou: não nos esqueçamos da última colônia da África, o Saara Ocidental. Vamos lutar para libertar o Saara Ocidental da opressão. E aí é uma coisa que a gente precisa um dia fazer um programa, a gente vai fazer algum programa com um bloco dedicado, até mesmo Fronteiras Invisíveis, né? Mas o Saara Ocidental é um território que fica, né, no noroeste do continente africano, que tem uma população árabe saharaui e que era posse colonial espanhola no período do franquismo. A Espanha anuncia sua retirada do Saara Ocidental e o Marrocos passa a ocupar e dominar o território. O que o Marrocos fala? Que o território do Saara Ocidental é um território historicamente marroquino, que foi tirado do Marrocos pela Espanha durante a corrida imperialista europeia, e o Marrocos teria direito então sobre o território. Além disso, é um território muito rico em alguns minerais, como fosfato, que é utilizado como fertilizante. Tá? O Marrocos tem ganhado uma grana violenta nos últimos meses depois da guerra na Ucrânia. A gente já mencionou aqui algumas vezes, né? Marrocos e Argélia estão num período de tensão. Os dois países já travaram guerras antes. Por quê? Porque a Argélia apoia a independência do Saara Ocidental. Da Frente Polisária, né? Liderada pela Frente Polisária, que tinha na Argélia sua principal sede. E que é inspirada na Frente de Libertação Nacional Argelina, que levou justamente à independência do país norte-africano. Lutando contra os franceses. E, recentemente, a gente repercutiu a notícia, né, de que o líder Sahraoui, agora me foge o nome dele, mas ele foi fazer um tratamento de saúde na Espanha, ele voltou para a Argélia, o Marrocos condenou isso, porque o Marrocos deseja a prisão dele, né, o Marrocos disse, então, que ele teria contornado as autoridades, enfim. E aí, o Marrocos, né, o governo marroquino, disse que a cerimônia de abertura... E só um detalhe, Felipe, o Marrocos não enviou a seleção. Também por conta de todo esse contexto. Alegando questões de segurança. Né? E também porque o Marrocos está de festa ainda, porque ficou em quarto na Copa. Né? O Marrocos... E lembrando que alguns jogadores da seleção marroquina que chegou à semifinal da Copa do Mundo atuam na liga local. Né? Então estariam aptos a jogar a CHAN, que como é conhecida. Né? Salvo engano, um dos volantes lá que foi muito bem, tá, o Sevilha estava de olho nele, ele atua no Raja Casablanca, né? Enfim, eu não vou me lembrar agora o nome do cara. Mas o Marrocos classificou a cerimônia de abertura como um ato de provocação e transgressão contra o país, contra o Marrocos e contra a integridade territorial do Marrocos. E dizendo que a torcida, né, manifestou-se de forma racista contra os marroquinos. E aí que acontece? Para jogar tempero nesse caldo,
Vamos lembrar que os Estados Unidos, no final do governo Trump, reconheceu a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental. Foi um dos poucos países a fazer isso, em troca, né, de Marrocos reconhecer Israel. E a Argélia protestou, né, contra isso. A Argélia, inclusive, que, né, a questão palestina, né, a Argélia também durante muito tempo foi sede não sede, né, mas colaborou com o LP, com o Arafat, com diversos grupos para a libertação da Palestina, né, a principal sede da OLP era na Tunísia, né, não era na Argélia. Mas a Argélia também baseou integrantes dos Panteras Negras, né, especialmente falando ali Argélia da década de 1970, década de 1980. Então, ficou uma espécie de salada que o ponto foi destacar que a Argélia, né, por ser a sede desses movimentos e ser grande apoiadora desses movimentos, viu a decisão dos Estados Unidos, né, prejudicial em dobro, porque reconheceu o Saara Ocidental como posse marroquina e ainda levou o Marrocos a reconhecer Israel, ou seja, o que na visão argelina enfraquece a causa palestina, né? E a gente falou durante a Copa do Mundo como esse reconhecimento marroquino veio do governo, mas ainda não está presente na população. Então tivemos essa cerimônia de abertura e essa troca de acusações. E também ainda aproveitando, né, a fala do neto do Mandela, ele acaba citando o seu avô, né, dizendo que a nossa liberdade está incompleta enquanto não existir liberdade para a Palestina, né? Então também fez esse apelo. Só que por conta da primeira declaração, né, que a gente repercutiu, a torcida do Raja Casablanca, que o Felipe já citou, que é um dos clubes mais populares do Marrocos, levou uma faixa no jogo seguinte, após a abertura do Campeonato Africano de Nações, em inglês, né, para ficar bem direto, né, do que eles chamam... Para viralizar. E para que eles chamam de Little Mandela, que a única colônia que ainda resta na África é Orânia, que é uma cidade só de afrikaners na África do Sul, que ainda é um legado do apartheid. Orânia, que é a cidade né, de laranja. Laranja, né? De orange dos neerlandeses. Mas claro, né, que justamente a família Mandela, representante do Congresso Nacional Africano, né, lembrando que é o principal partido do país pós-apartheid, né, que venceu todas as eleições, então não tem muito o que fazer em relação à Orânia, né? Então, enfim, meio foge da... Foi uma resposta meio merda. Enfim, mas sentiram, né? Aí a gente continua o nosso giro, meu caro Matias. Aí agora vamos até o Senegal, onde hoje a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, desembarcou. Ela fez ali um pronunciamento sobre as relações econômicas entre Estados Unidos e países africanos, dizendo que ela é muito importante, e ela inicia um tour pelo continente africano. Ela, além do Senegal, vai passar por outros 2 países, e ela também vai falar com políticos africanos no contexto da União Africana. Ela vai passar pela Zâmbia e pela África do Sul. E essa visita vem logo depois da primeira visita do novo ministro de Relações Exteriores da China, né, o Tsingang, que passou por diversos países africanos na primeira viagem internacional dele. A primeira viagem internacional do novo ministro de Relações Exteriores da China, a gente falou disso no programa passado, foi a África. Tá? Passou por Gabão, Angola, Benin, Egito, Etiópia, né, onde ele foi na sede da União Africana. Então é uma competição aí feroz por influência no continente mãe. Dentro do Senegal, a gente vai passar pela Gâmbia, onde o vice-presidente Badara Ali Diouf faleceu enquanto estava na Índia. Tá? Ele tinha 65 anos de idade. E ele que era o 4º vice-presidente, né, do governo Adama Barrow, né, quando venceu as eleições de 2016, quando nós fizemos inclusive um programa com a Gâmbia como tema principal, com a presença da nossa querida Onu Lulu no estúdio, né, a gente que sempre fala do continente mãe, sempre fala de notícias da África.
Da Gâmbia, nós vamos para Burkina Faso, meu caro Matias, já que na última segunda, dia 16, na província de Soum, que é uma província na região do Sahel, cerca de 50 mulheres foram sequestradas por grupos jihadistas. É o primeiro sequestro em massa realizado em Burkina Faso. Tá? A gente já viu notícias assim na Nigéria e em Camarões. Mas em Burkina Faso foi a primeira vez, né, desse sequestro em massa de mulheres, né, mulheres e meninas, por grupos jihadistas, né, sempre normalmente com a intenção de radicalizá-las. Inclusive, essa é a cena de abertura, né, do filme Pantera Negra, né, para quem assistiu, para quem se lembra, ali com o saudoso Chadwick Boseman, e na cena tem a Lupita Nyong'o também. De Burkina Faso, vamos para a Nigéria, meu caro Matias, já que, como a gente mencionou, né, nós teremos eleições na Nigéria esse ano. Dia 25 de fevereiro. Exatamente. Nós vamos ter primeiro as eleições presidenciais e depois eleições regionais. Lembrando, primeiro vão ser eleito o presidente e todo o Congresso Nacional e em março as eleições locais. As eleições nigerianas são uma das maiores do mundo, né, pelo tamanho do país, pelo tamanho da população, pelo desafio logístico, e porque a gente não está só comentando por conta do mês que vem, mas porque, olha só que interessante, Matias, uma matéria na Al Jazeera do último dia 17, tá, afirmando que há um recorde de registro de novos eleitores na Nigéria. Tá? Cerca de 10 milhões de novos eleitores se registraram para essas eleições. Lembrando que a Nigéria é o país mais populoso da África, né? Mas mesmo assim representa bastante, né? Isso. E é uma população jovem e 84% desses novos eleitores têm menos de 30 anos de idade. E aí tem muita gente tentando entender né, o motivo desse registro em massa de novos eleitores. Então a gente pode pensar, né, se a gente quiser pensar num lado um pouco mais de um processo histórico e, claro, em visões otimistas, né? É um sinal de uma consolidação da democracia na Nigéria, já que a Nigéria passou por diversos golpes de Estado. O Buhari, atual presidente, ele não pode ser candidato à reeleição por 2 mandatos, e ele foi ditador da Nigéria na década de 1980. E até 1999, a última ditadura militar nigeriana, ela chegou ao fim em 99 apenas, né? Ou seja, 24 anos. Então, seria um sinal de que os jovens nigerianos estão querendo votar, estão participando do debate político, e junto com isso, o fato de que 2 das principais pautas nigerianas nos últimos anos afetam muito mais os jovens. Primeiro, inflação, né, custo de vida, então é difícil para você alugar uma casa nova, se você já não tinha uma residência, esse tipo de coisa, e a violência policial. Né? Alguns anos atrás a gente repercutiu os protestos pelo fim da polícia militar nigeriana. Quando a gente fala de violência policial, não é apenas mortes, mas também extorsões, todo esse tipo de coisa. Então a gente tem esse movimento em massa de registro de novos eleitores para essas eleições de fevereiro. E como pano de fundo, temos também, né, uma clivagem regional religiosa, né, do norte muçulmano e do sul cristão. E também nesse último final de semana, um clérigo cristão foi queimado vivo numa igreja, e o terrorista ainda atirou contra um fiel ali no estado de Níger. Não confundir com o país Níger, né? Níger fica ao oeste da Nigéria, na cidade de Kafin Koro, que fica próximo da capital Abuja. Como a gente mencionou, né, o Buhari ele não pode concorrer à reeleição. Pelas pesquisas hoje, nós teremos segundo turno para a eleição presidencial na Nigéria. Nenhum candidato vai conseguir os critérios de vencer no primeiro turno, porque para você vencer no primeiro turno na Nigéria, não basta você ter mais da metade dos votos, que nenhum candidato já indica que não vai ter. Mas você também precisa ter uma porcentagem mínima de votos em pelo menos 2/3 dos estados da Nigéria. Tá? Não basta você ter, sei lá, todos os votos, por exemplo, no sudeste do país, ali na região rica em petróleo, e não ter votos no norte muçulmano. Tá? Não adianta.
O primeiro colocado das pesquisas é o Peter Obi, do Partido Trabalhista, que é o principal opositor ao Buhari. E, em segundo lugar nas pesquisas, está o Atiku Abubakar, que é o do partido Buhari, embora ele tente se descolar um pouco, e o Boubacar, que foi derrotado pelo Buhari em 2019 nas internas do partido. Tá? E aí vamos lembrar também outra coisa, como o Matias mencionou e tal, a Nigéria é o país mais populoso da África, é uma das economias que mais cresce no mundo, é uma das maiores economias africanas. Apesar de que recentemente Angola passou a Nigéria na produção de barris de petróleo. Né? Ah, sim. E, então assim, a Nigéria, ela é, sob basicamente qualquer critério, o principal país da África Ocidental, né? Pensando ali em economia, em população. Então, a Nigéria, ela dita tendências na sua região. Se a Nigéria não conseguir realizar suas eleições, se nós tivermos, por exemplo, um conflito sectário na Nigéria, ou um conflito político que leva a uma intervenção militar, que leva a um golpe militar, né? Numa região que já é marcada pelos golpes no Mali, Burkina Faso e tudo mais, isso vai repercutir nos outros países da região. Ao mesmo tempo que, se a Nigéria conseguir realizar suas eleições e tiver uma transição pacífica, isso também vai influenciar positivamente os outros países. Então a Nigéria acaba sendo esse ponto focal dessas eleições, da sua região, por conta dessas eleições. Da Nigéria, meu caro Matias, nós vamos para a Guiné Equatorial, onde um dos principais críticos do governo, o Júlio Obama Mefuman, morreu na prisão. Tá? Ele tinha 51 anos de idade, ele tinha cidadania espanhola também, e ele foi... Lembrando que a Guiné Equatorial foi a única colônia espanhola na África subsaariana. E ele que foi, entre aspas, extraditado do Sudão do Sul em 2019. Eu fiz aspas aqui no ar, o nosso ouvinte não viu, porque ele muito provavelmente foi sequestrado por forças de segurança da Guiné Equatorial e levado para o país. Né? Ele, repito, era um dos principais líderes opositores e faleceu na prisão. Né? Lembrando que a Guiné Equatorial é governada pelo Teodoro Obiang há décadas, e o Teodoro Obiang foi recentemente reeleito com 320% dos votos. Né? Então, muito provavelmente a morte dele, né, foi em condições suspeitas, e segundo o grupo político dele, o Movimento pela Libertação do Terceiro Guiné Equatorial, no caso o terceiro por conta do que seria ali a Terceira República, né? Que tem sede na Espanha, inclusive, ele teria sido torturado na prisão, inclusive. E, finalmente, no Gabão, uma notícia de hoje, que o ministro de Relações Exteriores do país, o Michel Moussa Adamo, faleceu devido a um ataque cardíaco fulminante numa reunião de gabinete, tá? Hoje na capital. Então, infelizmente, né, essa notícia gabonesa pra gente fechar.